Aqui já? Não. Ali, tá. Então, olá, tudo bom? Como vão vocês? Né? Hoje nós estamos, então, na 29ª, né, edição da Dinâmica, que é um programa que a gente faz todas as quartas-feiras, né? Pelos Zeta Terapeutas Integrados. E o que funciona? Então, deixa eu me apresentar, eu sou a Rosário Muso, né? E a nossa empresa também trabalha, o que nós temos como objetivo principal, né? Ajudar você a facilitar você a conseguir a sua transformação, né? Transformação em quê? Transformação de vida, transformação de mudança, né? Fazer uma nova mudança de vida para que você realmente consiga ir em frente com teus caminhos, né? Então, nós usamos técnicas quânticas, é toda quarta-feira, né? Se você se interessar, nós temos na nossa bio, né? Aqui tem no Instagram, né? E quem participa. Agora eu vou lançar um negócio de que quem estiver no Telegram, tá? Dos Terapeutas Integrados, vai receber também para participar, mesmo que você não esteja entrando na dinâmica, mesmo que você não tenha se inscrito na dinâmica, né? Porque, deixa eu te explicar mais ou menos como é que funciona a dinâmica, né? O que faz a dinâmica? A dinâmica, ela trabalha com o conjunto do todo, né? Trabalha com a unidade, com o consciente coletivo das pessoas que se inscreveram. Então, nós temos sempre um tema determinado, né? Às vezes abundância, hoje, no caso, é abundância, né? E o estresse que tudo isso gera em relação à abundância, tá? Em relação aos temas de dinheiro, de abundância, de relacionamento com o dinheiro, né? Então, essa parte a gente acaba trabalhando hoje, no caso, o tema é esse, né? E nós trabalhamos com as pessoas com o inconsciente coletivo. Então, o inconsciente coletivo das pessoas que se inscreveram na dinâmica na quarta-feira vai reger qual vai ser a questão que a gente tem que trabalhar. Geralmente, como é um inconsciente coletivo, ela participa em todas as pessoas. Todas as pessoas que estão ali, elas estão contribuindo. Então, nós trabalhamos com o inconsciente coletivo de cada pessoa, do grupo, e trabalhamos também individualmente com cada pessoa, né? Então, é bacana isso e acaba trabalhando, vai aliviando. Às vezes, nós temos também atendimentos individuais, né? O atendimento individual, ele serve para quando você tem uma questão determinada e você trabalha somente com você. Quando a gente trabalha com a dinâmica, o inconsciente, ele não recebe uma carga tão pesada e ele consegue, às vezes, ir assimilando pouco a pouco, né? Ele vai trabalhando pouco a pouco e pouco a pouco você vai vendo que começam a ter transformações na tua vida, né? Porque o que faz? Nós trabalhamos desde o inconsciente, apagamos lá no inconsciente aquilo que está incomodando e impedindo o processo, mas também a gente coloca recursos. Para quê? Para que você possa internamente dizer, eu posso enfrentar essa situação que eu preciso enfrentar hoje, tá? Então, dito isso, vamos lá começar então a falar sobre o tema de hoje, que está muito interessante, tá? E que saíram coisas bem legais no sentido da abundância, o que está impedindo a abundância, né? Porque nós temos umas coisas que são bem interessantes e que, de repente, é interessante de você entender esse processo de como funciona a questão da abundância em nós, tá? Muitas vezes, não adianta somente você querer algo, desejar algo. Você desejar que você querer vender tua casa, por exemplo, né? Ou querer conseguir um novo trabalho. Não adianta você somente querer fazer isso, porque você tem uma parte tua que é o inconsciente, e o inconsciente é assim, nós temos dois seres dentro de nós, um é inconsciente e outro consciente, tá? O consciente, ele é 10%, deixa eu ver que eu anotei aqui, que eu peguei uma coisa, não, o inconsciente, ele o inconsciente é 90% e o consciente é 10%, tá? Então, 10% é o nosso consciente, o que a gente está consciente do que a gente quer. Mas nós temos 90% no nosso inconsciente, que é ele que está regendo a nossa vida. Por isso que eu sempre digo, quem rege a nossa vida não é o consciente. Quem rege a nossa vida é o inconsciente. É aquele que a gente não presta atenção nele. E que muitas pessoas nem sabem que ele existe, tá? Então, o que acontece com ele? Ele acaba trabalhando todo o processo
E muitas vezes ele impede de a gente acessar a abundância que já está disponível para nós. Porque nós temos, todos nós, tá? É que nem limite de cartão de crédito ou no banco, né? Então, nós entramos no banco e você diz, ó, eu te dou você abre uma nova conta, né, no banco, o banco te diz, você tem tanto de limite, né? Se você quer mais limite, você tem que fazer ou algumas ações ou começar a mexer a conta para que o banco diga, bom, essa pessoa pode ter um pouco mais de limite, né? E você pode ter vários limites se você tiver uma movimentação grande. A nossa abundância é igual, né? Nós já temos um limite de abundância que já está pré-aprovado, né? É um limite de abundância que isso já está disponível para nós. Não quer dizer que você não possa romper esses limites na tua vida. E tem muitas pessoas que conseguem romper esse limite da abundância e conseguem ir muito além do que foi entregue no começo. Mas a grande maioria das pessoas não consegue chegar nem acessar o limite que já estava pré-aprovado. Então, se percebe como é que é a história e por que elas não acessam. É por aqueles 10% do nosso consciente que quer ser rico, que quer ter dinheiro, ou pelo menos quer ter tranquilidade financeira? Não. Esse, para toda a humanidade, se você perguntar, é unânime. Todo mundo diz que mesmo aquele que diz, mas o dinheiro não faz a felicidade, mesmo aquele que diz que o dinheiro não faz a felicidade, mas se ele tem dinheiro tranquilo para ele fazer os movimentos que ele tem, mesmo que eles sejam pequenos, né? Ele também quer isso. Então, o problema é que o nosso inconsciente, ele está programado muitas vezes para não ter toda essa abundância e não nos deixa acessar essa abundância. Os motivos são inúmeros, tá? Na dinâmica de hoje, um dos motivos do grupo em si que foi trabalhado hoje, tá? Foi também vindo de um antepassado da terceira geração, tá? Um bisavó pela parte de pai. Então, sabe Deus o que aconteceu com esse bisavó? Você vai me dizer, mas é uma bisavó de todas as pessoas? Sim, tá? É um bisavó por parte de pai que se abriu como se fosse um projeto sentido ou como se fosse um trauma, e isso foi mais ou menos aos 13 anos de idade, tá? Os 13 anos de idade é uma idade, nós somos regidos por a lei de oitavas, tá? Então, se você não sabe qual é a lei de oitavas, nós temos uma lei que rege o universo, certo? Uma das leis é a lei de oitavas. O que quer dizer a lei de oitavas? Eu já comentei, acho que algumas vezes aqui, também nesse programa, o que queria dizer a lei de oitavas. Então, quer dizer que de 7 em 7 anos, a gente faz uma mudança. Essa mudança, ela vem, você querendo, sabendo ou não, ela participa igual. Tá? Então, de 7 em 7 anos, na nossa vida, existe uma mudança. Então, aos 7 anos existe uma mudança, aos 13 anos que volta para o 14, e aí é uma nova mudança, né? Então, mais ou menos aos 13 anos, que justamente é no pico de uma transformação, de um período que a gente realmente tem para se transformar, para modificar as coisas, tá? Então, nesse período, entrou uma energia de um antepassado, mais ou menos aos 13 anos de idade, de uma bisavó vindo da parte paterna, tá? Então, foi trabalhado com esse antepassado. Porque se a gente não trabalha, e a gente não sabe o que aconteceu. Agora, o que aconteceu com esse antepassado, a gente não sabe. E para cada pessoa do grupo, é uma coisa diferente, né? Não é para todo mundo igual, certo? Porque o antepassado, se vê, o que pode ter acontecido na terceira geração de agora? Mais ou menos as pessoas que estavam aqui, pelas idades que tinham, mais ou menos seria na guerra, por ali, tá? Que poderia ter vivido esse bisavô. Então, você vê que o mundo inteiro estava em guerra. E o que está acontecendo agora? Não está acontecendo uma guerra? Tá? Eu já falei na dinâmica passada em relação aos antepassados que estão preocupados com todo esse processo. Então, a nossa linha, o nosso clã está preocupado, porque o nosso clã já viveu outras crises assim.
já viveu outras guerras, tá? Porque esta é a terceira guerra, na verdade, mundial, né? Então, não se está fazendo com armas, mas se está fazendo com outro tipo de armas, armas que não deixam de ser, que estão fora do nosso alcance, que a gente não consegue nem perceber como que é, né? Então, se percebe que dentro de tudo acaba acontecendo um processo que a gente está puxando muita coisa que vem dos nossos antepassados. E que se a gente não trabalhar isso, não liberar isso, não sanar isso, não curar isso, né, a gente impede de a gente o quê? Acessar a abundância que já está disponível para nós. Então, muito bem. Então, esse bisavô, né, tinha, por exemplo, saíram muitas coisas de pensamentos negativos, de traumas, de doenças, de muitas coisas que são do imaginário e às vezes são do imaginário, às vezes são do que está real, né? Também saiu muita coisa que a gente está ressoando com muita coisa, né? É impossível a gente não estar ressoando com o que está acontecendo, né? Então, mesmo por isso que a gente tem meio que, de alguma maneira, se blindar de alguma forma positiva, né? Trazer pensamentos positivos, né? Existem muitos pensamentos negativos que também estão influenciando isso. E quando você está meio triste, o que acontece? Abaixa a tua resistência. Quando você abaixa as tuas resistências, o que acontece? Você deixa que também o vírus entre você, né? Então, cuidado nesse momento agora, principalmente neste momento, é onde a gente precisa estar alto astral, tá? Precisa estar contente. Então, se você levantou um dia e disse, hoje é triste e não sei o que está me acontecendo, né? Estou meio mal. Então, evita isso, sabe? É como dizendo, sabe o que? Nesse momento, eu decido não ficar triste. Nesse momento, eu vou pensar em fazer algo positivo, em pensar em coisas positivas. Então, uma das táticas, anota aí, né? Que de repente pode ser uma coisa interessante, é você começar a perguntar de manhã, e se você vê que você está meio mal, né? Faz alguma ação, começa a perguntar para você, o que eu poderia fazer para você hoje que deixaria você contente, que você deixaria você com pensamentos positivos, né? Isto é uma tática, é uma maneira de você conseguir driblar isso. Não fique se remoendo. Se sair o vítima em você, porque nós todos temos o vítima, tá? Todas as pessoas têm tudo. Então, nós temos o pessimista, nós temos o vítima, nós temos o ladrão, nós temos o honesto, nós temos o que ganha dinheiro, o que come muito, nós temos todos. Todos estão aqui, tá? É a única coisa que diferencia uma pessoa da outra é a quem deixa... Olá, tudo bom? Oi, Matilde. Né? A quem você dá atenção, tá? Porque às vezes a gente dá atenção a determinadas pessoas, às vezes não, né? Então, a qual dos teus personagens você está dando atenção? Então, se sair o vítima, aquele que reclama de tudo, aquele que tem pensamentos negativos, diga para e diz, olha, opa, peraí, hoje não, né? O que eu posso fazer por você hoje para poder modificar isso? Tá? Essas são táticas. Se você prestar atenção e se começar a fazer esse movimento, você vai ver que você acaba mudando a situação. Às vezes você vai fazer exercício, às vezes vai ver um filme, né? Às vezes vai fazer alguma coisa que você, lógico, estamos em quarentena também, né? Estamos retidos em casa, mas não importa, mesmo na casa tem um montão de coisas para fazer, né? Mesmo na casa tem um montão de coisas que a gente pode gostar de fazer, né? E que não precisa se impedir de fazer isso, tá? Então, muito bem. Então, uma das coisas que foi trabalhado tudo isso, né? Foi trabalhado, anulado muitas emoções. Então, como eu tinha a questão de baixa autoestima, de falta de perdão, de confusão, de pouco equilíbrio, né? De sentir-se ofendido, tá? Emoções que antigamente muito não saíam, né? Tem muitas pessoas que estão ofendidas com tudo isso, que se sentem rejeitadas, ofendidas, como se fossem traídas, tá? É como se algo externo, porque ninguém sabe, né? Especificamente tem muitas especulações que é daqui, de lá, do outro lado, mas ninguém sabe concretamente de onde este vírus saiu, tá? Então, o que acontece? Muitas pessoas se ofendem com isso. É como que estão
retraídas, rejeitadas, né? Vem todos esses processos e às vezes podem se potencializar muito esses processos, tá? Muito bem. Então, foi trabalhado isso, e isso tudo, eu estou falando em quê? Esse tudo que eu estou falando agora foram coisas que foram feitas com quem? Com o nosso antepassado, tá? Com esse antepassado, que no processo coletivo das pessoas, foi trabalhado aqui, porque foi ele que veio, tá? Foi o nosso bisavó, tataravó, né, que veio para ser trabalhado. Então, tem que trabalhar com ele para quê? Para que ele possa descansar em paz, ir ficar tranquilo no seu lugar e deixar você continuar e abrir a porta para o novo, né? Uma das coisas que tem muito na infância e que eu queria que vocês anotassem, porque é bacana tudo isso, tá? E são perguntas que você tem que fazer para quê? Para seu inconsciente. Então, eu estou trabalhando também, se vocês assistirem, nós estamos tendo na segunda-feira, que vai ser agora, tá? Na segunda vai ter o programa que é a Terapia é Agora, tá? É um programa gratuito, vai estar, entra no Instagram, entra também no Facebook. Hoje a gente não conseguiu entrar no Facebook, porque não tinha como fazer aqui para poder entrar, mas tá. A gente entra também no Facebook e no Instagram, tá? E depois eu subo no YouTube, e no YouTube às vezes vai um pouco mais atrasado os programas, tá? Então, o que eu estou falando? Estou falando sobre as terapias, como é que elas funcionam, e no programa anterior, eu falei bastante sobre o inconsciente, tá? Então, o que acontece com o nosso inconsciente? Então, como quem está regendo nós é o nosso inconsciente, o que acontece? Nós temos que fazer perguntas para o nosso inconsciente. Por quê? Perguntas sem resposta. Tá? Nós vamos perguntar, mas não vamos dizer a resposta. Porque quem vai responder a resposta vai ser o nosso inconsciente. E o nosso inconsciente, ele não trabalha quando você quer. Não adianta você chegar no inconsciente e dizer, cara, como é que eu faço agora para fazer isso? Muitas vezes ele não vai te responder nada. Tá? Então, por isso que as pessoas não perguntam. Por isso que as pessoas deixam de lado o inconsciente. Tá? Por quê? Por causa disso. Porque às vezes a resposta não vem imediata. Mas quando vem a resposta do inconsciente? Quando você está dormindo, tá? Ou quando você está meio adormecido e de manhã você acordou e teve uma ideia, esse é o inconsciente mandando mensagem para você. Ou você está se divertindo assistindo um filme que não tem nada a ver e daqui a pouco aparece algo que diz, era isso que eu tinha que ver. Essa era a resposta. Entendeu? Então, o inconsciente, ele trabalha inconscientemente mesmo. Tá? Por isso que você tem que fazer a pergunta. Então, anota ali quais são as perguntas que você tem que fazer para ter o inconsciente. Uma delas é, o que está impedindo você ou retendo de acessar toda a abundância que já está disponível neste momento para você? Tá? Então, o que está impedindo você ou retendo, né, segurando, de acessar toda a abundância que já está disponível neste momento para você? E eu trabalhei isso também no inconsciente coletivo das pessoas. Então, e uma das coisas que saiu foi liberar todos esses enganos, né? Nós estamos, nós precisamos liberar que estamos sendo ameaçados, castigados, que temos limitações sociais, familiares, econômicas, né? O conceito de não poder, de não conseguir, tá? Então, foi isto trabalhado e apagado, porque são coisas que estão entrando no nosso inconsciente e a gente se auto-engana muito, né? Então, quando a gente trabalha com ele, com a terapia, o que acontece? E essa frase que você vai fazer depois, né? Faça de noite, entendeu? Comece a perguntar, o que impede de eu acessar toda a abundância que está disponível para mim, né? Que eu já tenho a pré-aprovada. Então, é uma abundância que já está pré-aprovada, e por que ela não está na minha vida? Né? O que estou fazendo que não estou conseguindo deixar que essa abundância entre na minha vida? Tá? Então, na hora que você começa a perguntar isso, com o que foi trabalhado em você,
começa a acessar. Aquelas pessoas que estão assistindo e que não foi trabalhado, não importa, você pode fazer igual a pergunta e também vai ter uma resposta, tá? Muito bem. Também foi liberado também a culpa, os bloqueios, né? Tudo que está impedindo realmente que a abundância possa ser acessada na tua vida. Muito bem. A segunda pergunta é: que programa da infância de 1 a 7 anos está retendo ou paralisando você no momento atual? Tá? Então, que programa da infância de 1 a 7 anos está retendo ou paralisando você no momento atual? O que acontece de 1 a 7 anos? Tá? De 1 a 7 anos é quando nós estamos, é o nosso inconsciente que está trabalhando. Então, nós temos no inconsciente, mais ou menos nessa idade, o nosso estado, nós temos um estado hipnótico que a gente tem normalmente, todo mundo. Ele mais ou menos vai de 4 a 8 Hz, tá? Esse estado hipnótico, que é o que está sendo acessado no nosso inconsciente, mesmo em qualquer pessoa, tá? Que não esteja na idade de 2 a 7 anos. O que acontece? Por isso que esse inconsciente é o que o marketing pega, tá? São essas mensagens subliminares, muitas vezes, que são colocadas quando você assiste televisão e você não está prestando atenção no que está assistindo, tá? Ele entra no inconsciente. Então, você escuta as coisas, tá morrendo um monte de gente, né? Isso, aquilo, isso está entrando subliminarmente em você, tá? Isso pode ter um efeito positivo, pode ter um efeito negativo, e para determinadas pessoas ele vai transformar alguma coisa. Tanto é que ninguém sabe como vão ficar realmente as pessoas depois de toda essa transformação que está acontecendo agora, né? Depois de passar todo esse tsunami que está passando por aqui, né? As pessoas não sabem como vão reagir. Por quê? Porque a gente não sabe o quanto o inconsciente está pegando de todo esse processo que está vendo, tá? O que está no subliminar, que está interferindo na nossa vida e que a gente não sabe. E ninguém sabe, tá? Porque não tem, a não ser que você tenha uma bola de cristal que você diga, vai acontecer isto aqui. Senão você não sabe, tá? Você vai ter que ver como vão ser as reações que as pessoas vão ter e depois, ao andamento, você vai ter que colocar os andamentos. Então, ninguém sabe mais como vão ser. Mesmo as pessoas que trabalham com marketing, que já tinham mais ou menos uma estrutura do que era a sociedade, agora vão ter que trabalhar com marketing de uma maneira diferente. Como as pessoas vão ser acessadas, né? Como elas vão entrar nesses processos? Porque vai mudar, tá? Vai haver uma mudança grande nisso. Muito bem. O que acontece com a criança nessa idade de 2 a 7 anos? Ela tem de 8 a 12 Hz. Então, ela é uma esponja. O inconsciente dela está muito florescido. E o que acontece nessa idade? Mais ou menos 70% dos programas que são colocados nessa idade são negativos. Tá? Então, o que a criança faz nesse tempo? Ela não sabe quem ela é. Tá? Então, ela tem que abrir o seu inconsciente, começar a buscar o que os adultos dizem dela, porque ela não sabe quem ela é. Então, todas as mensagens que os adultos falam com a criança durante esse tempo, que falam e que não falam, tá? Porque se essa criança viveu num tempo em que os pais estavam separando, ou que aconteceu brigas o tempo todo, ou que aconteceu qualquer coisa na família, essa criança está absorvendo tudo isso. E depois você acha que vai ser um adulto como? Tá? Como vai ser um adulto? Então, isso que ela absorveu nesse tempo de criança vai, logicamente, influenciar no momento atual, na vida da pessoa, né? Então, como você pode descobrir isso? Bom, fazendo terapias é uma delas, né? Fazendo esses processos quânticos, como a gente está tendo, a dinâmica, os atendimentos, os cursos, né? É um dos processos, né?
Access Consciousness também trabalha com o nosso consciente, né? E vai fazendo perguntas, por isso que Access faz perguntas, né? Não quer respostas. O que está fazendo o Access? Está dizendo, trabalhe com o inconsciente. Faça perguntas para o teu inconsciente. Porque na hora que você faz perguntas para o inconsciente, ele vai abrindo e vai te mandando as respostas que já estão lá. Porque o inconsciente é como se fosse uma coisa fértil, uma terra fértil, né? Que ele está mandando as informações. A partir do momento que você acessa ele com perguntas, e você, o que faz perguntando? Você trabalha com o mesmo sistema que ele funciona, tá? O consciente trabalha inconscientemente. Então, você fazendo perguntas, você acessa, você abre portas, tá? Então, nessa idade, quando você tem processos negativos, então, se colocar muitos processos negativos em você, né? Durante esse processo da infância, suponhamos que o teu pai não tinha dinheiro, ou estava falando o tempo todo que não tinha dinheiro, né? Não quer dizer que você depois não vai fazer dinheiro, porque às vezes temos ovelhas negras que vão impedir tudo, tá? Que vão quebrar o sistema e que vão conseguir fazer. Mas mesmo essa pessoa, por exemplo, dentro de um clã, suponhamos que tem algumas pessoas que consigam fazer dinheiro. Vocês já não viram pessoas que, por exemplo, tem um na família que tem dinheiro e os outros não têm, tá? Esse clã, na verdade, ele vinha com vários processos de traumas da abundância, tá? Porque todo mundo tem abundância. Todos nós vivemos com abundância. Só que a gente não consegue acessar ou tem muitos traumas. Então, na hora que a gente tem todos esses traumas em relação a isso, o que acontece? Um consegue vencer isso, um consegue romper isso. Mas como não se sabe que pode se fazer terapia para isto, tá? Se essa pessoa que rompeu isso, se ela fizer terapia e com essas técnicas quânticas, ela consegue sanar o clã e consegue sanar todo o clã e consegue quebrar a escassez dessa família. Entendeu? Então, por isso que é muito legal todo esse processo. Porque ele permite que você trabalhe não somente com você, né? Esse processo que a gente faz nas dinâmicas, ou mesmo nos atendimentos, não é somente para você. Você está trabalhando com toda a tua família, indiretamente. Mesmo com as pessoas que já não estão mais aqui. Porque as coisas vêm passando pelo sangue, né? Então, você está repetindo hoje, muitos de vocês estão repetindo hoje o que viveram os teus antepassados. Estão voltando a repetir de novo. E você só vai repetir de novo até que alguém do clã diga, chega, isto aqui terminou aqui. Fez o trabalho para poder limpar isso, tá? Para que isto não continue nas gerações futuras. Tá? Então, você vê o quanto é importante o trabalho com a criança. Porque na nossa criança interior está tudo. Tudo está registrado ali. Né? E por isso que nós vamos ter, amanhã que vai ter, às 3h33 da tarde, 3h34, tá? Que é o horário portal, certo? Nós vamos ter, somente hoje, que é com a pintura. Tá? E por que eu trabalho com a pintura? O que a pintura faz? Tá? Eu escutei assim, pessoas, eu não gosto de pintar, não sei o que, blá, blá, blá. Será que você não gosta de pintar? Ou será que é a tua criança que não gosta de pintar? Porque quase todas as crianças gostam de pintar. O que fazem as mães quando querem divertir ou entreter os filhos? Dão um lápis de cor para que pinte. Todas elas gostam. É unânime. Pode ser uma criança, outra que diga que não gosta, mas é muito difícil, a não ser que ela venha com uma missão muito especial, tipo, que tenha que fazer uma determinada coisa, mas se não, toda criança gosta. Né? Então, essa coisa de pintar, de trabalhar com lápis de cor, de trabalhar com tinta, isso é para você trabalhar com a tua criança interior, porque muitas vezes tem que sanar essa criança para que ela possa depois ir em frente. Tá? Muito bem. Então, eu trabalhei essa pergunta, né, que era o que de 1 a 7 anos, porque daí quando você começa a fazer essa pergunta para você, né,
Que programas da infância, de 1 a 7 anos, está se retendo, paralisando você no momento atual, ou eu no momento atual, tá? Então, que programa que eu estou fazendo? Você vai te vir, sabe? Quando você começa a fazer essa pergunta, às vezes você lembra, puxa vida, sabe o quê? Quando eu tinha 2 anos me aconteceu isso. Ou quando eu tinha 3 anos eu escutei isto da minha mãe, né? Ou do meu pai. Ou meus pais aconteceu alguma coisa de falência, ou tinha muito pouco dinheiro, ou não sei, qualquer coisa do estilo, tá? Então você vai se dar conta, e aí você vai poder ter, quando você se dá conta aonde está o processo, é quase mais de 50% de chance de você poder começar a liberar isso. Tá? E também, se você participa da dinâmica, você pode colocar, se você percebeu, ó, eu tive um trauma grande em determinada idade, tá? E me veio que de repente pode ser alguma coisa que esteja ali, principalmente quando é de 2 a 7 anos, tá? Nessa margem de tempo. Coloca na dinâmica, porque a gente pode trabalhar isso, tá? A gente vai trabalhando essas partes. Então, se você se lembrar de alguma coisa, põe, tá? Às vezes, por exemplo, tem crianças que vêm doentes, né? Que já nascem doentes, que passam muito tempo no hospital, que passam algumas coisas assim. Isso não tem como não influenciar depois, no futuro, quando você está fazendo alguma coisa. Então, dependendo do que aconteceu com você de 2 a 7 anos, é bem importante isso. Tá? Muito bem. Então, ali eu trabalhei o quê? Trabalhei para que foram apagadas algumas coisas mentais de insensibilidade, né? Umas programações mentais foram apagadas, tá? Foi integrado também para você estar mais forte, mais feliz, mais sadio, né? Mais contente, tá? E foi conectado também para que principalmente se baixem as barreiras, tá? Se baixem todos os muros que a gente coloca no nosso coração que impede de a gente perdoar, da gente poder continuar em frente com a nossa vida, tá? Então, essa coisa, às vezes, da gente, por um lado, disse, sim, eu perdoo determinada pessoa, mas, às vezes, sair só da boca para fora, tá? Quando, na hora que você tem realmente que perdoar, você acaba não perdoando e não conseguindo perdoar. Então, perceba também essas coisas de não perdão, tá? De coisas que você não consegue perdoar e que nem se dá conta de que tem que perdoar, tá? Porque o perdão também ele trabalha com o medo, né? Então, muitas vezes a gente tem medo e não perdoa determinadas coisas das outras pessoas por medo, tá? Outra coisa também é a crítica, tá? Sempre tem saído as questões da crítica e da autocrítica, né? De criticar e de ser criticado, tá? Então, evitem criticar. Quando na hora que você está criticando alguém ou que tem vontade de criticar alguém, analise o que você está criticando. Se você está criticando alguém, pergunte, mas o que eu estou dizendo dessa pessoa? Eu estou dizendo isto, isto, isto. Ótimo. Isso será que não está em mim? Né? Então, trabalhe em você, que às vezes aí você vai perceber outras coisas diferentes. Muito bem. Também perguntei, né, por que você quer ser abundante? Para quê? Você tem que também ter uma meta determinada. Traçar as metas para a abundância é muito importante. Não adianta você dizer somente, eu quero ser abundante. Não. Você quer vender uma casa? Então põe uma meta. Como é que eu quero vender essa casa? E não só vender, por exemplo, vender só a casa, tá? Se você tem que vender uma casa, mas você só vai vender a casa quando você tiver um propósito definido para a venda dessa casa. A não ser que você trabalhe com venda de imóveis, né? Que o teu trabalho seja esse, que você não tem apego emocional a essa casa. Se você tiver apego emocional, porque essa casa foi a casa da família, onde foram criados todos os filhos, onde esteve, né? Teu pai, tua mãe, babá, e você teve uma infância bonita, né? Babá, e ele representa emocionalmente algo forte na tua vida, tá? Para você ter que vender isso, você tem que ter um propósito muito bem definido para você dizer, eu vendo essa casa para isso. E não adianta vender a casa quando tem um processo emocional forte para pagar dívida, tá? Para pagar dívida, existem outras soluções para você pagar dívida e não vender a casa.
tá? Então, é o que eu te digo, por isso que às vezes a gente quer achar soluções e você diz, mas eu não consigo achar soluções, a minha vida não muda nada, mas não muda por quê? Eu tive fazendo um samba numa casa que a pessoa queria vender a casa. Na verdade, ela não queria vender a casa, ela queria pagar a dívida que ela tinha com a casa, tá? Então, o que acontecia? A casa não ia se vender, porque ela não queria vender a casa. Tá? E essa casa tinha todo um processo dos pais, da mãe, né? A mãe tinha feito toda a casa e não conseguiu nem, morreu antes de desfrutar a casa, tá? Então, a casa estava com todo o processo dela. Ela não queria ser vendida. O que ela queria é que aquela casa, que ela descobrisse que ela poderia até vender a casa, mas não vender a casa para pagar uma dívida, tá? A dívida tem que ser paga por outro lado. Depois que você conseguir pagar a dívida ou conseguir como pagar a dívida, aí você até pode vender a casa. Mas a venda da casa não pode estar associada a pagar uma dívida. Então, essas são coisas que, então, você tem que começar a buscar um outro caminho. Em vez de você querer buscar a venda da casa, começa a buscar um outro caminho, tá? Como eu posso criar novos recursos, né? Para você poder, de repente, começar a trabalhar melhor. Você vê que hoje tem um montão de possibilidades, né? Tem algumas possibilidades que estão fechadas, mas também, quando se fecha uma porta, se abre mil janelas, né? Então, sempre tem outras possibilidades. Então, hoje é como que o mercado está dizendo, não olhe para cá e olha para lá. Mas lá tem um universo enorme. E tem um universo enorme que a gente ainda não descobriu. Então, de repente, começar a prestar atenção no que poderia ser feito de uma outra maneira. Muito bem. Também foi colocado poder, tá? Para poder, porque eu trabalhei essa pergunta também, né? E foi colocado poder para poder ter esse poder todo, né? E foi colocado também disciplina, autoconfiança, tá? Para a gente poder ter essa disciplina, essa autoconfiança, para poder executar aquilo que tem que executar, né? Para poder procurar nos outros, para que não busquemos mais a aprovação dos outros, tá? E encontrar a aprovação dentro de você, tá? Não buscar mais a aprovação fora de você, tá? Começar a procurar a aprovação dentro de você. Não comece a perguntar o que o fulano pensa de mim, o que minha mãe, meu pai, meu filho, né? Não interessa o que as outras pessoas pensam de você. O que interessa é o que você pensa de você. E aí sim fazer a transformação. Muito bem. Outra coisa também, né, para também parar de ser muito perfeccionista, às vezes a gente quer ser perfeccionista demais com os outros e consigo mesmo, né? Isso exige um alto grau e quando na verdade a gente poderia ser menos perfeccionista. Então, se você está sendo muito rígido, né? Está sendo muito perfeccionista, que você queira que as coisas aconteçam exatamente do jeito que você quer, comece a se perguntar, será que eu não posso baixar essa minha perfeição nos 70%? Né? Em vez de eu ser 100%, será que eu não posso ser 70%? Porque às vezes quando você é 100%, você gastou toda a tua energia, né? Então, quando você quer fazer alguma coisa tão bem feita, porque você é extremamente perfeccionista, então você gasta toda a tua energia, você fica exausto, você vai dormir exausto. E se você, em vez de fazer 100%, você fizesse 70%, e dizer, não, agora meu limite é 70%. Será que esses 70% não vão ser muito mais legais do que você querer ter 100%? Porque aí você não vai gastar toda a tua energia, no outro dia você vai entrar renovado e vai ter mais 30% que você deixou, e no outro dia você está bem. Senão você gasta toda a tua energia de 100% num dia e no outro dia você não faz nada. Então, conclusão, se você juntar um dia que você faz muita coisa e o outro dia que você não faz nada, dá 50%. Então, 70% é muito mais do que 100% um dia. Muito bem. Também estamos num processo de mudança e a mudança está ali, né? Então, o tema hoje é estresse, né? É a parte da abundância, justamente é um processo de mudança e a mudança ela vai vir gradualmente, tá? Não vai vir nada correndo, porque as coisas correndo, tem um ditado que diz o seguinte:
se vem uma força maior para você, você tem que esperar que ela se debilite e avançar no processo de novo. O que quer dizer essa força maior? Essa força maior, muitas vezes, é algo que vai impedir você de fazer alguma coisa. Então, o que está acontecendo hoje? Vamos pôr o tema de hoje, tá? Nós não temos uma quarentena e um vírus que anda por ali. Isto é uma força maior. Adianta a gente ficar batendo de frente com isso? Não. É uma força que é maior do que nós. E a não ser que a gente pare, o que está fazendo na quarentena? Para! Espera que a força se debilite. Espera que ela se enfraqueça. E aí você avança com a resolução. Mas o parar não quer dizer que você tem que parar e não fazer nada. Vai ir dormir. Não. Se prepare para novas coisas. Ajuste aquilo que você tem que ajustar. De repente, você tinha 1 milhão de excessos que você nem se dava conta. Né? Porque às vezes você corria o tempo todo, tinha tantas oportunidades e tantas coisas que você não dava nem conta do que você tinha. Então, começa a ver, isso aqui interessa, isso, então, leva ao negócio do 70%. Hoje, se a gente está em casa o tempo todo, a gente não precisa 100%. Pode ser 70%. Então, começa a reduzir 70% do que você come, 70% do que você corria, 70% do que você vestia, 70% de tudo na tua vida. E aí você vai ver que as coisas começam a entrar em equilíbrio. E aí você vai ver que você vai poder estudar, se preparar para começar a fazer uma nova história. Né? Porque todos os negócios vão mudar. Uns vão mudar mais, outros vão mudar menos. Mas todos eles vão mudar. Não tem como. Tá? Então, muito bem. Então, isso foi dessa parte. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nessa coisa, mas eu acho que não, tá? Então, é isso, né? Essa é a principal parte do que saiu do coletivo, né? Depois eu vou continuar, daí eu continuo só no Zoom, né? Daí eu paro no Instagram e também depois quando for para o Facebook e para o YouTube, né? Então, se vocês gostaram, compartam com seus amigos, distribuam, né? Nós vamos agora participar, vamos colocar as dinâmicas, né? Para a gente colocá-las também no Instagram, no Facebook, para que mais pessoas comecem a conhecer esse processo, né? Acho que nós estamos vivendo um momento onde muitas pessoas estão desesperadas, né? Muitas pessoas que não sabem como trabalhar consigo, né? Muitas pessoas que estão meio opressivas, que não tem uma janela, né? E de repente a dinâmica que tem um valor portal, né? Pode ser uma janela, né? Uma luz para poder iluminar, né, determinadas pessoas. Então, eu estou fazendo realmente uma campanha para que muitas pessoas comecem a descobrir, né, de que existe terapia, de que a gente não precisa tomar remédio, né? Que é melhor você se trabalhar, estar consciente com você mesmo e começar a mudar a tua vida conscientemente do que você, às vezes, tomar um montão de remédios, né? E a terapia pode fazer isso. Então, eu estou fazendo também esse processo de educar as pessoas, de mostrar para as pessoas que isso existe, né? E quem está assistindo pode me ajudar a divulgar isso, né? Para que chegue a mais pessoas e que mais pessoas possam se influenciar e se beneficiar com todo esse processo. Tá bom? Então, tchau para vocês e nos vemos na quarta-feira que vem. Tem dinâmica, mas amanhã, 3h34 da tarde, nós vamos ter o programa de Somente Hoje, que é Pintando, tá? E nós vamos trabalhar com do antigo para o novo, tá? Então, amanhã eu vou pegar no Somente Hoje um quadro que eu já pintei e vou pintar novamente, para vocês perceberem de que a vida que vocês tinham, vocês podem transformá-la totalmente, tá? Então, nós vamos fazer essa transformação. Se quiserem vir nesse processo de transformação, estão convidados, é às 3h34 amanhã. Tá bom? Tchau! Tudo de bom para vocês!